A Girada da Vida, a terceira parte. Se inscreva no canal, cravando bem, abraçando com carinho. Dá um like, compartilhe, para que possa chegar em mais pessoas e as pessoas possam ter acesso a esses conteúdos que nós estamos trazendo. São conteúdos de reflexão, de motivação para você ou para o seu familiar ou para algum amigo seu. Então compartilhe. Girando a vida, essa girada da vida eu venho contando sobre a minha vida. Comecei dizendo sobre a minha infância, da minha pobreza, que até ainda hoje sou. Mas agora eu falei da minha caminhada, que fui para Hortolândia, meu sonho era ser pianista, enfim, aí cheguei de carpir arroz lá em Hortolândia, o primeiro trabalho, o último trabalho foi gerente da Secretaria de Cultura daquela cidade. Enfim, e estou contando esse enredo, essa faceta da minha vida para você com a intenção de mostrar para você o que levou eu à vida intemperante. Foi uma questão de, em algum momento da minha vida, assim, o médico disse para mim: você não para de trabalhar, ou então você vai morrer. Você tem que escolher. Eu escolhi viver um pouco mais, parei de trabalhar, mas você via assim as coisas escorrendo pela mão, tudo aquilo que você conseguia. Você imagina um negro pobre do interior, vai de carpir arroz, gerente de cultura, você imagina o tanto que tem que trabalhar. Eu trabalhava 18, 19 horas por dia, eu trabalhava. E era assim, era matar um leão por dia, ou talvez uma manada. Até um vídeo aí anterior eu disse que era igual lá na construção do muro de Jericó, a mão na colher de pedreiro e a outra na espada. Era assim a minha vida. E é assim até hoje. A gente vai aprendendo com algumas coisas. E em algum momento, quando eu vi tudo isso que tinha se desabado, inclusive o meu casamento tinha acabado, aí eu disse que eu não queria mais viver, não valia mais a pena viver. Aí eu quis morrer, eu queria morrer e não queria mais viver. Pôr uma corda no pescoço poderia ser, pular no viaduto, poderia ser uma saída, mas eu não tinha coragem de fazer isso. Aí, até que um dia eu tive assim, eu falei, vou morrer. E eu, onde uma casa que eu morava, tinha um cômodo assim, que tinha um quartinho lá cheio de veneno. E eu entrei nesse quartinho, já à noite, no escuro, falei, vou tomar o veneno. Enchi um copo, virei, escrevi uma cartinha de despedida dos amigos, da minha filha, da minha esposa, e deixei ali, e o dia amanheceu, eu não morri. Deu uns calafrios, tudo assim, mas não morri. Eu fiquei esperando a morte aquela noite, ela não chegou. Aí, sabe o que aconteceu? No outro dia, o meu amigo chegou lá, contei para ele foi lá, e aí ele viu assim, o que você tomou, o vidro que está aberto lá é de óleo de linhaça. Talvez você faça, é coincidência. Não é coincidência, não existe coincidência, irmão. É providência. Deus sempre cuidou da minha vida. E um dia você pode entender isso com mais clareza, você vai ter muitas informações, em algum momento de sua vida, talvez você vai ouvir eu falando em algum lugar das grandes coisas que Deus fez na minha vida e os livramentos que Deus operou. Esse é um grande livramento que Deus operou. E aí passou-se o tempo. Aí vim para Monte Azul, né? Cheguei aqui, voltei aqui para Monte Azul Paulista. Vamos agora, minha irmã, minha família, eu querendo morrer, e aí com aquela mente que eu fiquei sabendo que a droga matava, e aí eu comecei a envolver com a droga mata, eu quero morrer. Então eu vou comer. Aí você vai lá uma dosada e não morre, duas não morre. Aí um dia, 2 dias, 1 mês, 1 ano, 2 anos, 3 anos e a coisa vai passando e você não morre. Sabe a única coisa que morreu? Morreu a minha dignidade, morreu o meu respeito, morreu a minha capacidade de enxergar perspectiva de vida, morreu os meus sonhos.
Morreu muitos laços familiares e amigos, entre aspas. Entre aspas. Amigos, entre aspas. Mas tudo bem. A questão era a seguinte, aí um dia minha irmã convidou eu para ir na igreja adventista em Monte Azul. Aí, sabe, e aí era um culto do jovem, e aí o título era assim, nada a ver. Eu achei nada a ver, né? Mas tudo bem, decidi ir. E lá, depois desse culto, eu entendi que eu precisava quebrar o orgulho que tinha dentro de mim. Talvez a vida te faz, você te fortalece, só que talvez você tem que tomar muito cuidado, porque talvez também pode te promover o orgulho dentro de você. Para algumas coisas que você vai fazendo, conquistando, vai debravando, mas cuidado. Mas tudo bem. Aí minha irmã disse, eu vou orar por você, para você voltar para a igreja. Só parou. Não ore para eu voltar para a igreja. Ore para que Deus tire o orgulho de mim, sabe? Aí ela começou a fazer assim, e nós começamos a orar nesse sentido. E passou algum tempo, eu senti a necessidade de ir para o deserto. Aqui é o ponto. Aqui é um ponto importante. Você, sem desejar e perceber que você precisa atravessar o deserto. Todo ser humano precisa do deserto. E essa ideia de deserto não é uma ideia do Jairo, é uma ideia bíblica. Jesus, logo depois do batismo, ele foi para o deserto. Essa história todo mundo sabe, né, as tentações de Jesus no deserto, os 40 dias que Jesus passou ali. Também, antes de Jesus vir aqui, também tem uma outra história do deserto também, do povo de Israel que saiu do Egito e foi passou pelo deserto. E ali tem uma história muito interessante que eu quero compartilhar com vocês. Está lá em Êxodo, capítulo 17, versículo 6, fala assim que lá, olha aqui como fala assim, ó. Eis que estarei ali diante de ti sobre a rocha de Herodes, Horebe. Ferirás a rocha e dela sairá água, e o povo beberá, pois assim o fez na presença dos anciãos de Israel. Olha só que maravilha aqui. Aqui é um contexto do povo de Israel, que eles saíram do Egito, estão indo para a terra prometida, a terra de Canaã, só que ali agora estão no deserto, está lá na região de Refidim, ali onde uma região seca. O povo agora está com sede, aí eles pegam e pedem para Moisés, e até quer apedrejar Moisés, porque agora está sem água. Aí Moisés fala com Deus manda Moisés, vai lá no Horebe, fere a rocha, que vai sair água. E ali não saiu uma biquinha de água, saiu muita água, mas é muita água, sabe? E ali foi bacana esse episódio ali. Se só parasse ali, seria só um enredo histórico. Mas quando você vai lá em São João, capítulo 7, versículo 37 e 38, lá vai falar assim, ó. Lá vai falar de um episódio. É uma festa que está acontecendo em Jerusalém, nos tabernáculos, tudo relacionado ao deserto. Uma festa lá no tabernáculo, que acontecia todo ano. Era o último dia da festa, aí o sacerdote pegava o vaso assim, ó, e despejava o vaso de água numa bacia, e na outra bacia ele despejava o outro vaso de vinho. E a água, o vinho descia por uma tubulação e ia até lá no Mar Morto. Era assim que era esse processo. Nesse dia, já era tardezinha, a tocha acesa, o muro branco de mármore, a luz refletindo, uma coisa mais linda, uma cena maravilhosa. E Jesus ali estava no meio da multidão. E quando o sacerdote vira a água dentro da bacia, Jesus fala assim, esse daí sou eu. Aí ele se manifesta dizendo que era eu, fazendo a referência ao monte Horebe, lá quando foi ferido, a rocha e a água saiu. E ali, essa menção era assim, de que quando Jesus fosse ferido
Ele ia mandar para os seres humanos o Espírito Santo. Era essa a mensagem que Jesus está falando. E aqui, em João capítulo 7, versículo 37 a 39, deixa claro. O versículo 37 e 38 fala sobre essa referência do último dia da festa e Jesus ali se revelando que é Ele. E no verso 39, João fala isso. Isso daí que você está vendo representa o Espírito Santo. Que Jesus, ao ser ferido, ele ia mandar o Espírito Santo logo depois de ele ser glorificado. Isso aconteceu no dia do Pentecostes. Então você percebe assim quanto que é importante a participação da sua vida no deserto. E para você ter uma vida de crescimento no deserto, você precisa de uma renovação de mente. Isso está lá em Romanos capítulo 12, versículo 2, que Paulo fala assim, ó: e não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela vossa mente, para que experimente qual seja a boa graça, a boa, agradável, perfeita vontade de Deus. Então o que você precisa fazer? Por que você precisa do deserto? Porque no deserto você vai mudar os seus hábitos, os seus costumes, e vai se fortalecer, para que quando você sair do deserto, aquela turma que era do antes não te pertence mais, os lugares onde você ia você não faz mais, não vai mais, as palavras que você usava você não usará mais, então as pessoas com quem você andar você não vai andar mais, enfim, os costumes que você tinha, os hábitos, tudo mudou, e tudo isso você vai construir no deserto, para um novo recomeço. Então o deserto ele é importante na vida de todos os seres humanos. O deserto é importante. Dentro do contexto espiritual, Jesus veio, nos tirou do Egito, que é a escravidão do pecado, algemas que nos prende ao pecado. Jesus abriu a senzala. E agora convidou nós para deixar Ele levar para a nova terra. E até na nova terra tem um deserto. Então você percebe assim que o deserto, ele está presente na vida de todos. De todos. Então se você tem a vida intemperante, ou conhece alguém que vive a vida intemperante, tenha a coragem de entender e de enfrentar e viver o seu deserto para uma reconstrução, para um novo recomeço. Essa é a conclusão que eu tive, que eu lhe dei e estou passando para que você possa ter uma noção de que como a vida de uma pessoa, ela pode crescer e ao mesmo tempo que ela cresce, depois ela desaba, mas você pode reconstruir em nome de Jesus. Fica com Deus e até o próximo.